2 Samuel. Então a gente tem caminhado para ouvir o que Deus pode nos ensinar através da vida e das experiências de Davi, aquele que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E a gente tem não apenas lido os relatos que ele experimentou na sua vida, mas também lido e ouvido o que Deus trabalhou no seu coração por meio do relato dos Salmos. Nos Salmos a gente encontra Davi abrindo o seu coração, compartilhando suas emoções, suas frustrações, seus medos, suas angústias, suas alegrias. E hoje a gente vai continuar nessa história. Cada domingo a gente avança um pouco nesse enredo e hoje não vai ser diferente. Para quem estava aqui acompanhando a história, sabe que no último domingo a gente falou sobre aquele encontro dramático entre Davi e Saul na caverna, onde Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Em outras palavras, Davi teve a faca e o queijo na mão para resolver o problema que ele tinha. Qual era o problema que Davi tinha? Davi estava vivendo como um foragido, um refugiado. Não tinha mais casa, não tinha mais família, não tinha mais esperança, porque um homem paranoico, com muito medo, com muita rivalidade, com vários pecados e problemas no seu coração, estava cada vez mais fora de si e cada vez mais buscava tirar não apenas o conforto e a paz, mas a própria vida de Davi. E aconteceu que Deus, em sua soberania, permitiu acontecer uma situação inesperada. Davi encontra Saul em extrema vulnerabilidade, numa caverna, com os seus soldados atrás, e ele teve simplesmente a oportunidade de tirar a vida daquele que queria lhe matar. E a gente viu que, pela graça de Deus, Davi não agiu com vingança, mas exerceu domínio próprio e não matou Saul. Ele não tirou a vida de Saul, apesar de tudo ao redor lhe dirigir para isso, inclusive os seus soldados. E a gente viu que Davi foi reconhecido por Saul como um homem justo, que certamente iria reinar sobre Israel. Saul mesmo reconhece que ele não era mais digno de liderar aquele povo. Porém, ainda não havia chegado o tempo, e cada um segue o seu caminho. E a verdade, irmãos, é que as perseguições de Saul não acabaram. Saul continuou indo atrás de Davi, mas no meio dessa história acontece algo. Davi passa por novos percalços, não agora com Saul, mas com outro homem chamado Nabal. Nabal era um homem retratado na Bíblia como um homem tolo, ou seja, um homem que não tinha sabedoria, um homem ingrato, que foi retratado como alguém que teve a ajuda de Davi, os soldados, o exército de Nabal foi ajudado por Davi, e um dado momento Davi vai em busca de Nabal e diz assim: olha, eu preciso da sua ajuda. Eu ajudei seus homens, seus pastores, e agora eu estou passando por dificuldade e eu preciso da sua ajuda, Nabal. E a Bíblia diz, irmãos, que em um dado momento Nabal olha para Davi e simplesmente diz: não sei quem você é, não sei de onde você veio, eu não vou te ajudar nada e pode seguir a sua vida. Então ele literalmente desdenha de Davi. Davi se ira, Davi perde o controle e ele praticamente se torna, ele se dirige a fazer aquilo que ele não fez com Saul pela graça de Deus. Ele decide se vingar de Nabal. Mas pela graça de Deus, Deus usa agora uma pessoa chamada Abigail, que era mulher de Nabal, que fica sabendo que provavelmente haveria um grande derramamento de sangue se Davi chegasse a atacar Nabal, e ela decide exercer sua sabedoria, ela se dirige até Davi e ela pede perdão pela atitude do seu marido, ela oferece um banquete para Davi, e por conta daquela atitude, Davi se arrefece nas emoções e agradece a ela por ter intervido e impedido que ali iniciasse uma grande guerra e um grande derramamento de sangue. O texto continua e Davi mostra, irmãos, a Bíblia mostra, irmãos, que Saul ele não para, Saul continua perseguindo Davi, e mais uma ocasião surge quando
Davi tem a oportunidade de matar Saul, não agora numa caverna, mas no próprio acampamento. Mais uma vez, Davi se recusa a fazer isso. Ele leva a lança e a água de Saul para provar mais uma vez que poderia ter matado aquele rei. Mais uma vez, Saul se emociona, mas mais uma vez a caça não termina. E Davi então toma uma decisão, irmãos. Talvez marque a crise mais profunda da vida de Davi. Davi toma uma decisão que talvez vai de encontro com tudo aquilo que ele poderia imaginar que um dia ele chegasse nesse estado. 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. A palavra de Deus diz: nas bocas de Davi o que ele decidiu. Pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele, das mãos de Saul. E Davi faz isso, irmãos. Para a gente que começou ouvindo essa história desde o início, talvez você esteja entendendo o problema aqui. Os filisteus eram os arqui-inimigos do povo de Israel. Os filisteus eram aqueles que eram e representavam o maior problema, o maior inimigo, a maior crise. Aquilo que mais distante de Deus representava eram os filisteus. Se Israel era o povo de Deus, os filisteus eram o povo mais odiado e mais rejeitado pelo próprio Deus. Era exatamente o oposto. Era tudo aquilo que Davi poderia rejeitar. Era, considerando os termos da nova aliança, Israel seria a representação do reino de Deus e os filisteus do reino das trevas. E Davi decide que a melhor estratégia para ele naquele momento era se refugiar entre os filisteus. Ele não apenas vai até lá, mas ele se humilha ao ponto de procurar o líder dos filisteus, Aquis, e ali ele recebe Ziclag como a cidade. Aquele rei se compadece dele, muito provavelmente vendo a situação sem esperança de Davi, e Aquis diz: olha, Davi, você vai receber uma cidade aqui que não tem muito futuro para ela, eu vou te dar Ziclag e você vai morar lá, porque não era só Davi. Davi tinha uma nação que acompanhava ele tinha um povo, eram 600 soldados mais as suas famílias, ele tinha uma cidade que o acompanhava. Então Aquis diz: olha, Ziclag é sua, vá morar lá. E durante quase 1 ano e meio, irmãos, Davi vive não apenas como refugiado, mas vive como homem sem pátria, fingindo uma aliança com um povo que era inimigo da sua própria nação. Então, de algum modo, Davi está vivendo aqui na mais profunda crise de identidade que ele já viveu. Ele que havia sido instrumento para vencer Golias, que era o representante dos filisteus, agora estava encontrando refúgio entre aqueles que um dia tinham sido seus maiores inimigos. E aí chega uma situação um pouco constrangedora. Por quê? Porque os filisteus vão entrar em uma nova batalha com os hebreus. O rei dos filisteus quer levar Davi para o campo de batalha, mas os seus conselheiros dizem: de jeito nenhum. Esse homem foi quem derrotou Golias. Esse homem não pode ir para o campo de batalha exatamente contra o seu próprio povo. Ele vai nos dar um golpe de estado. Ele vai fazer alguma coisa que vai dar muito ruim para a gente. Então Aquis é vencido. Ele ouve os seus conselheiros, ou tem que ouvir os seus conselheiros, e simplesmente Davi é enviado de volta para sua casa. Davi volta para Ziclag, porque essa batalha você não vai entrar, não. E Davi gasta 3 dias junto com o seu exército, voltando para casa, irmãos. Estão há dias longe de casa. E o que eles mais querem, voltando para casa, depois de uma viagem de 3 dias, uma viagem cansativa, é encontrar seus filhos, é abraçar suas esposas, é descansar. Só que aí que vem, se ele já estava numa crise, aqui é que vem o fundo do poço para Davi. Se ele tinha chegado em um estado que ele nunca poderia imaginar, ele chega em um estado agora pior do que aquilo que ele nunca poderia imaginar. Leia comigo em 1 Samuel capítulo 30.
E é o texto que a gente vai se dedicar hoje, junto com o Salmo 31. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém. Nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Fala conosco, Pai. Ministra essa palavra, aplica aos nossos corações, segundo as nossas necessidades e segundo aquilo que o Senhor precisa trabalhar em cada vida aqui presente. Teu Espírito Santo, ele é vivo, ele está entre nós e a tua palavra também é viva e eficaz. Portanto, tem misericórdia de nós e ministra a nossa alma, segundo o alimento que nós precisamos. Abençoa a tua igreja, Pai. Fala aos nossos corações, nos livra do mal e com a tua graça e misericórdia salva, restaura, santifica e nos torna mais parecidos com Cristo. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eles chegam a Ziclag, voltam a Ziclag e encontram a cidade queimada, saqueada e vazia. Mas isso não foi o pior. O pior foi chegar lá e não encontrar suas esposas e não encontrar seus filhos. Você consegue imaginar isso? Se coloque no lugar. Você que é pai, que é mãe, que é marido, que é mulher. Sabendo que aquele povo era um povo terrível. Um povo mau, um povo pagão. E obviamente a reação só tinha uma, desespero. Versículo 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Meu irmão, você sabe o que é chorar até não ter mais força para chorar? Eu espero que não saiba, mas eu sei que existem alguns aqui que sabem o que é isso. Essa é talvez uma boa expressão para definir o que é chegar no fundo do poço. Chorar até não ter mais força para chorar. E não bastasse essa dor, irmãos, que Davi estava sentindo, assim como seus homens, o buraco parece que não acabava, ele não findava, porque aqueles homens foram os homens que Davi acreditou. Eram homens que eram tidos como loucos, como desonestos e como maus. E Davi, de algum modo, os abraçou, porque também não tinha muito a quem abraçar, ele precisava de ajuda. Mas, de algum modo, Davi poderia ter decidido seguir sozinho. Mas no relato de 1 Samuel, a Bíblia diz que Davi formou o seu exército com esses homens que a sociedade não mais acreditava neles. Então, esses homens eram a última fonte de esperança para Davi. Tal qual ele tinha relacionamento de intensidade e confiança com a sua esposa, ele tinha com esses homens. Só que o buraco parece que não acabava, irmãos, não findava. Versículo 6. Davi ficou muito angustiado, pois o povo, esses homens, falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. Meus irmãos, quando alguém fala contra a nossa honra, isso já machuca. Mas imagina alguém dizer e você ouvir que as pessoas estão pensando em apedrejar você. Você consegue imaginar essa cena? Você sabendo que os seus familiares estão perdidos, sequestrados. Você consegue imaginar o drama de Davi nessa cena? Eu acho que a gente não consegue. Acho que a gente não consegue entender a profundidade. Mas é um fato que Davi chegou ao fundo do poço. Esse é o momento mais escuro da jornada de Davi. Mais difícil. O momento mais sombrio, onde ele não via saída, onde ele não via soluções. Porque se havia solução, essa solução perpassaria, humanamente falando, ele contar com aqueles homens para ir à batalha em busca das suas famílias. Mas aqueles homens que poderiam ajudá-lo eram os homens que diziam que agora queriam matar ele também.
Será que você já se sentiu, ou talvez esteja se sentindo hoje, como Davi, no fundo do fundo do fundo do poço, em um ponto onde tudo parece perdido, em algum assunto, em alguma área, em algum desafio na sua experiência, quanto pessoa, pai, mãe, marido, esposa, profissional, filho de Deus? Davi chega no fundo do poço da alma, irmãos, a noite escura da alma, como diziam teólogos, normalmente mais difíceis da vida, onde a perda foi total e a solidão incalculável. Mas o que surpreende nessa história, irmãos, não é talvez apenas aonde Davi chegou, o buraco onde ele se enfiou, mas é a maneira como ele reagiu, irmãos. Leia comigo o versículo 6. Ele tomou uma decisão. Vamos ler de novo. Davi ficou muito angustiado porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Muito provavelmente eles diziam: se não fosse Davi na nossa história, a gente não estaria passando por isso. Esse homem nos levou a lugares e a experiências que nos trouxeram hoje até aqui a estarmos com os nossos filhos e as nossas famílias destruídas. Na verdade, não sabemos nem onde eles estão ou o que tem acontecido com eles. E Davi estava naquele turbilhão, sofrendo pessoalmente porque a sua família também havia sido levada, mas agora tendo que administrar a amargura, a raiva, a ira de todos aqueles homens que o serviam e que o ajudavam a perpetuar a missão. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Você pode ler comigo só essa parte dizendo assim: mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Essa palavra no original, ela significa, poderia ser traduzida também como se fortaleceu. É uma ideia de uma ação intencional de buscar forças, não em si, mas no Senhor, em Deus. E a pergunta é: o que é que significa na prática? Como é que a gente se reanima no Senhor? Porque parece simples em uma frase, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E aí você diz: eu quero isso para a minha vida também. Como é que eu me reanimo no Senhor, meu Deus? Não é verdade? Como é a fórmula para isso? Primeiro, não tem fórmula, irmãos, porque aquilo que é espiritual o homem não explica. Amém? É um milagre. É uma obra do Espírito Santo. Mas se nós pudéssemos imaginar algo que nos ajuda a entender, é como nós falamos no início, olhando para os salmos. E tem um salmo, irmãos, que parece ter muita relação com essa experiência de Davi. Não que ele tenha necessariamente sido escrito nesse evento, mas reflete o coração de um homem que passou por essa situação, chegou ao fundo do poço e aprendeu a se reanimar em Deus, no meio do vale da sombra da morte. Leia comigo o Salmo 31. E a gente vai dedicar o resto do tempo a mergulhar nesse salmo. Mais uma vez, não vamos ter tempo de ir versículo a versículo por conta do horário, mas a gente vai conseguir entender de maneira geral o que esse salmo tem a nos falar. Ele começa dizendo: em ti, Senhor, salmo de Davi, esse salmo. Em ti, Senhor, eu me refugio. Não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Essa palavra refúgio, de onde ele diz, em ti, Senhor, me refugio, ela aparece 37 vezes nos Salmos. E ela sempre indica uma proteção ativa de Deus. Não é um esconderijo qualquer, não é uma caverna tal qual aquela onde Davi estava. Não, é a ideia de um abrigo militar. É uma proteção, uma fortaleza tão forte que nada nem ninguém pode penetrar. E o salmista usa essa linguagem, em ti eu me refugio, para descrever exatamente aquilo como ele enxergava ou ele buscava desenvolver no relacionamento com Deus. Aqui, como nós falamos, irmãos, Davi está desamparado. Tudo que o cercava, que poderia servir como apoio para Davi, havia desmoronado. Sua família tinha ido, seu lar tinha se desfeito.
seus seguidores estavam contra ele e sua reputação estava manchada não apenas entre os seus seguidores, mas em Israel e até com os próprios filisteus, que não confiavam nele para ir à batalha. E ele chora com os homens, mas diferentemente desses homens, ele não se rende ao desespero. E ao invés de se render ao desespero, de se esconder na raiva ou de se esconder na culpa, ele corre para Deus. Portanto, meus irmãos, quando tudo desmorona, quando o fundo do poço parece chegar, a solução nunca é fugir, mas ir até o Senhor. Muitas vezes, quando tudo desmorona, a gente começa a criar nossas próprias justificativas para dizer, não, Deus não me quer, Deus não vai me aceitar. Eu causei isso. Davi poderia estar pensando, eu de algum modo gerei esse problema. Eu poderia não ter mentido lá para o sacerdote, e isso gerou aquele problema com a Saul, gerou o problema com Doeg. Eu poderia ter tirado a vida de Saul e esses homens não estariam passando por isso, eu seria rei. E ele poderia se culpar, ele poderia tentar se esconder na raiva, ele poderia tentar negar a Deus. Mas o que é que ele fez, irmãos? Ele correu para Deus. Ele se refugiou no Senhor. Tanto é que no versículo 2 ele diz assim, inclina os teus ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte. Inclina-me os ouvidos, Senhor, livra-me depressa, sê o meu castelo forte. Sê o meu castelo forte, Senhor. E no versículo 5, ele mostra essa sua disposição de se refugiar em Deus num dos salmos, versículos que foram usados pelo próprio Senhor Jesus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Davi usa essa expressão, irmãos, ele não está apenas usando uma linguagem poética, ele está falando no contexto do Antigo Testamento uma palavra que representava a vida. Ele estava dizendo assim, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Não há nada mais em mim que eu tenha controle, não há nada mais em mim que eu possa fazer. Eu te entrego o que eu sou. Faz de mim o que tu quiseres. Exatamente o que Jesus fez na cruz do Calvário. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Exerce a tua justiça, Pai. Redime o mundo por meio do meu sacrifício. Então Davi ele vem e coloca toda a sua confiança em Deus. Ele não está apenas pedindo livramento. Ele está, antes de pedir algo, ele está se entregando por completo a Deus. E essa confiança é um convite, irmãos, para que nós, quando chegarmos, e se um dia chegarmos em situações como essas, a gente não se refugie em distrações, em culpa, raiva, mas a gente busque o refúgio naquele que é eterno. Amém, irmãos? Quando nos sentimos incapazes de lidar com a pressão, como Davi sentiu. Ele não se sentia mais capaz de lidar com aquela situação. Não desista, corra para o Senhor. Talvez você se encontre hoje no fundo do poço, cercado por incertezas, por dores. E o importante é perceber que Davi é um exemplo porque ele não negou, meus irmãos. Ele reconheceu a realidade, ele disse, eu estou no fundo do poço. Mas o que muda a história de Davi é que ele escolhe muito bem para onde ele quer olhar. Ele não fica olhando para baixo, ele olha para o alto. E ele diz, eu vou me refugiar em ti, Senhor. Portanto, o refúgio não é fuga, irmãos. O refúgio em Deus é uma proteção, onde a gente encontra uma mão estendida lá do alto. Lembre-se que por mais que as situações ao seu redor pareçam fora de controle, o Senhor tem uma resposta para isso. Ele é o refúgio que nunca falha, portanto, quando tudo desmoronar, quando você chegar ao fundo do poço, por mais difícil que pareça, não se desespere, corra para o Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a primeira lição de como se reanimar no Senhor. Se nós pudéssemos imaginar as rotas para isso. Em segundo lugar, o Salmo continua. Compadece-te de mim, Senhor. Versículo 9. Porque eu estou angustiado. Volta lá em 1 Samuel. Abra sua Bíblia. Capítulo 30.
versículo 6. Olha o que a Bíblia fala sobre Davi. Davi ficou muito o quê? Angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. Aí volta para o versículo 9 do capítulo 31, pro Salmo 31. É exatamente essa emoção, esse sentimento, essa luta que Davi enfrenta. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. Uma angústia que não é normal, de tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Ou seja, tudo que eu sou está angustiado. Não é só o que eu sinto por dentro, é como eu me sinto por fora. O meu corpo está angustiado. Ou seja, ele está esgotado, ele chegou no fim da linha. E Davi não esconde isso, ele mostra a sua humanidade mais crua, ele não se esconde por trás de palavras espiritualizadas, ele está emocionalmente exaurido, a alma dele está esmagada, irmãos. E ele diz para Deus no versículo 12 e 13, Senhor, eu sou um vaso quebrado. Eu tenho ouvido, versículo 13, a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Aqueles que eram os meus amigos, agora eles querem me matar. Senhor, eu me sinto como um vaso quebrado, descartável. Em Ziclag, meus irmãos, Davi não enfrenta apenas uma tragédia externa, ele está enfrentando uma traição interna, seus próprios homens querendo destruí-lo. E aí ele pede misericórdia a Deus. E aí ele expressa a dor, irmão, de uma maneira muito clara. Estou angustiado. Isso é uma lição. A gente precisa saber expressar de maneira clara aquilo que a gente sente. Isso pode parecer fácil, mas isso é muito difícil. Mas não apenas saber expressar para nós mesmos ou para outras pessoas. Isso pode ser um auxílio, claro. Mas principalmente saber expressar isso para Deus. A vulnerabilidade de Davi aqui, meus irmãos, nos ensina que a oração verdadeira, ela não precisa ser polida, ela precisa ser sincera. E a honestidade diante de Deus é o começo da restauração. É um outro passo essencial para se reanimar no Senhor. No versículo 12, ele diz, sou como um vaso quebrado. Ele está reconhecendo a sua fragilidade, a maneira como ele se enxergava. Ele está nos ensinando que é possível, sim, se aproximar de Deus mesmo quebrado. E há momentos que a vida nos quebra por dentro, por vários motivos. E Davi está nos ensinando, irmãos, que quando a dor é profunda, quando a dor destrói, nos quebra, a oração sincera é um outro passo que Deus espera para nos ajudar a encontrar um caminho de reânimo no Senhor, o nosso Deus. Se você está quebrado, a mensagem do Salmo é clara. Deus vê e ouve aqueles que se aproximam dele com um coração sincero. Talvez você se sinta sozinho como Davi estava. Mas lembre-se, meu irmão, quando um coração sincero abre a sua boca, a sua alma diante de Deus, ele ouve, ele escuta, ele responde. Portanto, se esse é o seu caso, abra o profundo do seu coração para Deus. Quando a dor for profunda, abra o profundo do seu coração para Deus. Amém, irmãos? E o Salmo continua, mostrando outro elemento espiritual essencial quando a gente chega no fundo do poço. E, irmãos, um parênteses. O fundo do poço é algo complexo da gente entender, porque tem muita gente que está no fundo do poço, mas quando se olha de fora, ela está na crista da onda. Ninguém acha que ela está no fundo do poço. Ninguém imagina que ela está no fundo do poço. Tem casos que a gente vê nitidamente. Tem outros que não. Às vezes a pessoa está na crista da onda na sua vida profissional, mas às vezes está no fundo do poço na sua vida espiritual.
Portanto, essa mensagem ela é para aqueles que estão no fundo do poço, em qualquer momento, em qualquer instância, em qualquer área. Até porque estar no fundo do poço, em qualquer aspecto desse, revela que isso afeta todas as outras áreas da sua vida. E só tem um caminho da gente sair de lá. É o que o salmista continua dizendo. Versículo 14, irmãos. É a virada de chave. Se o versículo 6 do capítulo 30 de 1 Samuel mostra essa virada de chave, o versículo 14 mostra essa virada de chave no Salmo 31. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, e os meus dias estão em tuas mãos. Irmãos, quando Davi afirma, tu és o meu Deus, não é apenas sobre um apelo emocional de dizer, eu tenho um Deus, esse Deus me ama. Davi está ecoando a aliança de Deus com Israel. No livro de Êxodo, Deus ele faz um pacto com Israel. Ele diz assim, Israel, vocês são o meu povo. Não tem nada, não tem ninguém que pode me afastar de vocês. E é nesse sentido, meus irmãos, que a nossa fé precisa ser exercida. Se nós somos filhos de Deus, discípulos de Cristo, a nossa confiança, a nossa fé em Jesus não depende daquilo que nós sentimos. Depende daquilo que nós cremos. E se Deus fez uma aliança conosco, se você é um discípulo de Jesus, você pode ter a certeza de que esse Yahvé, esse Deus Yahvé que fez um pacto com Israel, que nada poderia abalar, que nada poderia ferir, nada poderia destruir, é o mesmo Deus que tem um pacto com a sua igreja, com o seu povo e com cada filho seu aqui presente. Amém, irmãos? Não importa o que você sinta. As emoções, elas têm sua importância, mas elas nos enganam. Mas aquilo que a palavra de Deus diz, não mente. E Deus, ele tem um pacto, ele tem uma aliança com aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Portanto, quando a gente chega no fundo do poço, o exercício da fé, da confiança, que não muda ou não deveria mudar de acordo com aquilo que nós sentimos. Eu continuo crendo em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, e foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos e subiu aos céus, à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Portanto, eu creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja de Cristo, creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição do corpo, creio na vida eterna. E amém, amém, irmãos. Isso não muda de acordo com aquilo que eu sinto. Nos dias maus eu continuo crendo num Deus que me justificou, que fez uma aliança comigo, num Deus que me comprou com o seu sangue. E é isso que nós precisamos ter, irmãos. No fundo do poço, é a decisão da fé no Cristo revelado, que nos ajuda a sair de lá. Porque Davi não espera se sentir melhor para confiar. Ele declara confiança antes mesmo da resposta. Ele decide, eu vou me reanimar em Deus. Quanto a mim, eu confio em ti. E a partir dessa decisão de fé, não uma fé no além, não uma fé no acaso, não uma fé nele mesmo, mas uma fé num Deus que se revelou de forma pactual com o seu povo. E aí daí, irmãos, tudo muda. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7. Aí a gente vê um homem que não apenas é um líder, mas um filho de Deus, reagindo. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. Então Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Então Davi reage, Davi entende que Deus o chamou, que Deus já havia o ungido, que Deus tinha um pacto não apenas com ele, como o povo de Israel, mas tinha um pacto de chamado para governar aquele povo. Mas tudo isso se deu porque ele lembrou que o Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Então, irmãos, a luta começa aqui, começa naquilo que nós cremos. E a gente não pode deixar isso abalar quando o fundo do poço chega.
Se o Senhor é teu Deus, Ele é o teu Deus, no fundo do poço ou no mais altos céus. E é aí que a virada começa. Então Davi consultou o Senhor. E você vê que a fé, irmãos, ela não nos leva à autonomia. Pelo contrário, ela nos leva à dependência. Davi se sente encorajado. Ele pede a estola sacerdotal. Ele quer ir para a batalha, mas ele diz, opa, será que Deus quer isso para a minha vida? Então a fé ela não é irresponsável. A fé é dependente, irmãos. E aí o Senhor responde, vá, persiga o bando, porque certamente você o alcançará e libertará os cativos. Portanto, meu irmão, no fundo do poço confie em Deus, diga, tu és o meu Deus. Diga, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Independentemente do que você sinta, se Deus tem uma aliança com você e você tem uma aliança com Ele, diga, tu és o meu Deus e eu decido confiar em Ti, Senhor. E a partir daí as coisas começam a mudar. E a gente agora não é mais guiado por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que nós cremos. Por aquilo que nós cremos. O Salmo 31 nos ensina a decidir confiar em Deus. E mesmo no caos, escolher confiar nele e consultá-lo em dependência em cada ato da nossa vida. Isso é uma expressão, irmãos, de se reanimar no Senhor. É assim que a gente se reanima no Senhor. E o Salmo vai caminhando para o fim, dizendo o seguinte. Versículo 19, Salmo 31. Como é grande a tua bondade, Senhor, que reservaste aos que te temem. Irmãos, quando Davi escrevia essas palavras, ele não estava apenas filosofando sobre a bondade de Deus. Ele estava registrando um testemunho vivo do que ele tinha experimentado em Ziclag. Porque sabe o que aconteceu em Ziclag? Davi seguiu, sob a orientação de Deus, lá em 1 Samuel 30. E ele não sabia muito bem como ele ia vencer aquele exército. Os amalequitas eram maiores e mais fortes do que ele. Mas para ele não importava, Deus tinha dito que era para ele ir. E Deus mesmo providenciou tudo. Um escravo abandonado pelos amalequitas, 1 Samuel 30, versículo 11, foi encontrado no campo e trouxeram aquele escravo para Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, 2 cachos de passas, e ele comeu. Ele recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi perguntou, de quem você é e de onde você vem? O moço respondeu, sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Vejam que povo mau, irmãos. Se ele era capaz de fazer isso com um deles, imagina com aqueles que não eram deles, com aquelas mulheres e crianças que eles levaram. Eles deixaram para trás aquele homem. Adoeceu, é descartável, fica para trás. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, o território de Judá, e ao lado sul de Calebe pusemos fogo em Ziclag. Ou seja, aquele homem foi instrumento para a destruição da cidade de Davi. Então Davi lhe perguntou, você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu, jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. E eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Irmãos, Deus levou eles exatamente quando eles estavam despreparados, quando eles celebravam, estavam embriagados. Deus já tinha preparado tudo, por isso que ele disse, pode ir, Davi, está tudo preparado. E os homens de Davi, apesar de estarem exaustos por 3 dias de viagem, foram sobrenaturalmente capacitados. E a Bíblia diz, irmãos, que eles não apenas venceram os amalequitas, mas houve a restauração total. Todas as mulheres, todas as crianças foram resgatadas, todos os bens foram recuperados,
e até os despojos deles, dos inimigos, eles tomaram, ou seja, eles saíram melhor do que eles entraram. Em outras palavras, a Bíblia diz que não lhes faltou coisa alguma, versículo 19. Trazendo à memória a expressão do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Portanto, nós vemos uma bênção de Deus ter trazido essa restauração. Mas a maior bênção aqui, irmãos, sem dúvida alguma, não foi o que Deus restaurou de maneira externa, mas o que Deus restaurou de maneira interna. Davi entrou naquela situação como um homem angustiado, perdido no fundo do poço, e saiu como um homem reanimado e restaurado na presença de Deus. Isso nos mostra que a restauração ela sempre começa por dentro. É sempre de dentro para fora que Deus trabalha. E o Salmo 31 tem um trecho no versículo 20, que ele é muito belo, irmãos. Leia comigo. Salmo 31, versículo 20. Depois de celebrar a bondade que Deus reserva aos que te temem, no versículo 20, o salmista, Davi, ele diz: no recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, no esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Ele mostra que Deus começa a trabalhar, irmãos, de uma maneira muito escondida, de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito discreta que nem os homens conseguem ver. Mostra que é nesse lugar, irmãos, no recôndito da presença de Deus, no mais profundo do esconderijo de Deus, é que Deus começa a restaurar a nossa alma. E a gente percebe que, diante do fundo do poço, a gente vê um Deus que não apenas pode devolver aquilo que a gente perdeu, se assim Ele o quiser, mas principalmente que Ele pode nos transformar nesse processo. A maior bênção, irmãos, de sair do fundo do poço não é ter de volta o que a gente perdeu, mas é a gente se tornar uma pessoa segundo o coração de Deus. Essa foi a maior bênção que Davi teve. Davi provavelmente enfrentou a sua maior luta, a sua maior crise, mas no final das contas Deus estava o preparando para exatamente o fim e o propósito para o qual ele havia sido chamado. Logo em seguida, esse relato, nós encontramos o relato da morte de Saul. Ou seja, no momento da maior crise de Davi, ele estava mais perto do que nunca de chegar no lugar que Deus o havia preparado. Portanto, isso é uma lição para nós, irmãos. Porque, de repente, as pessoas que hoje se encontram aqui no fundo do poço, enfrentando lutas que talvez muitos nem conheçam, pode ser que quando você chega, muitas vezes, no momento que você diz, eu não aguento mais, não dá mais, é o fundo do poço. Pode ser que seja exatamente aquilo que Deus fez com Davi. Era exatamente um dos últimos momentos que Deus estava usando para forjar o nosso caráter, forjar o seu caráter, ao ponto de que você esteja preparado para você fazer aquilo que Ele tem te chamado para ser e fazer. Na cruz, meus irmãos, Jesus, o filho de Davi, ele foi ao fundo do poço também. Só que a diferença é que ele escolheu ir ao fundo do poço. Por isso que Jesus é maior do que Davi. Ele é o Filho de Deus. E Davi foi ao fundo do poço porque Deus o mandou até lá. Ele não teria escolhido. A gente não escolhe ir para o fundo do poço. Ninguém escolhe ir para o fundo do poço. Na verdade, Jesus escolheu ir para o fundo do poço. Ele escolheu ir para o fundo do poço, da dor, da vergonha, da morte, da humilhação, da maldição, porque a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. Ele se tornou tudo que não presta, foi derramado no Filho. E é por isso que o Filho olha para o Pai e diz, Deus meu, por que me abandonaste? E a resposta é porque o Deus Santo não poderia estar ali, onde a maldição estava sendo implementada na vida do Filho. E a beleza do Evangelho, irmãos, é que ele escolheu ir ao fundo do poço. Para quê?
para que quando a gente chegasse no fundo do poço, em alguns momentos da nossa vida, a gente não estivesse lá sozinho. Ele passou pelo fundo do poço também, muito pior do que o nosso. Se Davi achou que chegou no fundo do poço, ele não chegou. Só quem chegou no fundo do poço foi Cristo. Porque todos os pecados da humanidade foram derramados sobre ele. A ira de Deus, a ira de um Deus santo, foi derramada sobre ele. E ele foi rejeitado, meus irmãos, para que você fosse aceito. Você é aceito por Deus hoje, por meio de Cristo. Isso só se deu porque Jesus aceitou ir ao fundo do poço e ser rejeitado. Ele enfrentou a solidão para que hoje você pudesse ouvir da sua palavra. E eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Sabe por que a gente pode ouvir hoje isso e ter a certeza de que isso é verdade? Porque Jesus foi ao fundo do poço e enfrentou a solidão que ninguém sabe o que é. Essa solidão que Jesus enfrentou. Você se sente só hoje? Pois bem, Jesus sentiu muito mais só. Profundamente só. Plenamente só. Portanto, ele pode te ajudar nesse momento também. Louvado seja Deus. Se você hoje se encontra no fundo do poço, saiba que Cristo não apenas entende a sua dor, mas ele veio para transformá-la. Ele é o refúgio perfeito, meus irmãos, e nele a gente não encontra só consolo. Ele não apenas quer como o diabo quer. O diabo quer o quê? Que a gente vá tendo pequenos consolos nessa vida, pequenos prazeres, enquanto a gente caminha para onde? Para o inferno. É a palavra de Deus. A Bíblia revela 2 destinos. E o diabo, ele quer que a gente vá prazer após prazer, festa após festa, evento após evento, semana após semana, sendo anestesiados, achando que está tudo bem. Jesus não. Jesus ama nos consolar, mas mais do que consolar, ele ama nos transformar, irmãos. E transformar dói. Portanto, ele está disposto a nos fazer sentir dor, se for para que a gente seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Portanto, quando tudo parecer perdido, clame ao Senhor. Seja honesto com Ele. Como nós vimos na vida de Davi. Abra o seu coração. Entregue a sua vida a Ele. Confie de todo o coração, não em você, não na pessoa do seu lado, não no sonho que você teve. Confie naquilo que Deus revelou na sua palavra. Confie no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. No Cristo que veio, viveu a vida perfeita, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e vai vir para nos buscar mais uma vez e vai reinar plenamente para todo sempre. Confie nisso, porque isso é verdade. Jesus não pode apenas devolver o que você perdeu, irmãos. Ele pode fazer algo mais difícil. Para ele é fácil. É muito fácil devolver o que a gente perdeu. Satanás pode devolver o que a gente perdeu. Tudo te darei se prostrado me adorares. Ele pode dar. Mas tem uma coisa que Satanás não pode fazer. Ele não pode transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. Mas Cristo pode. Pode transformar o nosso coração. Portanto, leia comigo Salmo 31, versículo 24. 23 e 24. Portanto, irmãos, o que fazer diante disso? Como se reanimar no Senhor. Amem o Senhor todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes. Versículo 24. E que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos. Sejam fortes e que se revigore, que se reanime, que se fortaleça o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Que assim seja conosco, Pai.
que milagrosamente, sobrenaturalmente, que não seja pelo poder do homem, mas que seja pelo poder do Espírito, que nós possamos, Senhor, como lemos nesse salmo, ter o nosso coração revigorado. Que todos aqueles que esperam no Senhor tenham o coração revigorado, reanimado. Isso é um milagre aos olhos humanos, mas Tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus que faz aquilo que é impossível para o homem. Portanto, nós te pedimos, Senhor, recebe cada coração aqui. Aqueles que ainda são de pedra, transforma em coração de carne pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor traga essa convicção de que não há outro caminho, Pai. Que só há um caminho, que é Cristo, só há uma verdade, que é Cristo, só há uma vida, que é Cristo. E todos aqueles que já creem nisso, sejam encorajados para não se perder, Pai, nos balanços da vida, nos enganos desse mundo, para que a gente nunca perca de vista, Pai, que mesmo em Ziclag, mesmo com tudo destruído, nós podemos sim, mesmo no fundo do poço, continuar encontrando graça, misericórdia, perdão e restauração no Senhor. Que o nosso coração, Pai, no meio da angústia, não vá para longe, mas vá para perto do Senhor. E que a gente aprenda pela Tua graça e pela Tua misericórdia e pelo Teu poder a nos reanimarmos no Senhor, nosso Deus. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.